Se você é mulher e é pobre, tem maior risco de perder emprego devido à automação e à inteligência artificial, entenda. Estudo revelou que 70% das vagas com alto risco de automação são de mulheres do Reino Unido. Nos Estados Unidos, 80% da força de trabalho feminino será afetado contra 58% de homens. Rose Nayunja tinha apenas 18 anos quando começou a trabalhar nas plantações de chá de Kericho, a maior região produtora de chá do Quênia e uma das principais fontes de emprego para mulheres pobres do país. Durante décadas trabalharam arduamente nas fazendas, coletando as folhas manualmente. Depois chegaram as máquinas de colheita e milhares de mulheres como Nyanja começaram a perder o emprego, pois apenas uma dessas máquinas era capaz de substituir mais de 100 trabalhadoras. Certa noite, em 2020, Nyanja voltou aos aposentos dos funcionários e encontrou a porta bloqueada e uma barreira. Ela havia sido demitida e implorou ao supervisor para salvar seu emprego e sua casa. Em vez disso, os agentes de segurança da empresa expulsaram-na do local. Meus 26 anos de serviços não significaram nada para eles, lamenta ela, lutando contra as lágrimas. Eles me deram 1 hora para juntar meus pertences e ir embora. Nunca da minha vida experimentei tanta humilhação e vergonha. Trabalhei diligentamente por mais de 2 décadas e o que consegui? Nada. O Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas de Plantação do Quênia afirma que 30 mil mulheres perderam seus empregos como resultado da automatização dos últimos 5 anos. Cerca de 60% dos 75 mil trabalhadores atualmente empregados no setor do chá são mulheres, segundo Jackson Sang, secretário-geral do sindicato. À medida que a plantação de chá do país se torna automatizadas para melhorar a produtividade, trabalhadores como Nyanja representam uma tendência global mais ampla. As mulheres têm mais probabilidade do que os homens de perder os seus empregos. Um estudo britânico de 2019 revelou que 70% dos empregos com alto risco de automatização são ocupados por mulheres do Reino Unido. E em abril passado, um estudo da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, descobriu que quase 80% da força de trabalho feminino no país será afetado pelos avanços da inteligência artificial contra 58% dos homens. Embora os recentes avanços da inteligência artificial tenham agravado as preocupações sobre o declínio dos empregos para os funcionários administrativos, as perdas de emprego devido ao aumento da automatização das empresas têm ocorrido há anos, como se viu do Quênia, que o Lingrud, diretora de McKinsey Global Institute, afirma que a investigação mostra que a automatização tem 14 vezes mais probabilidade de afetar os trabalhadores com baixo salário do que os que ganham mais. Acho que a razão pela qual está nas manchetes é porque também está atingindo pela primeira vez empregos com salário mais alto, diz Lingrud. Parece-me que a inteligência artificial está agora focada em emprego de todos os tipos. Afeta o seu trabalho, afeta o meu trabalho, alguns de nós, inclusive eu, não estamos acostumados a pensar em como o meu trabalho terá que mudar ou o que vai mudar. A pandemia de Covid-19 demonstrou ainda que as mulheres têm maior probabilidade de perder os seus empregos em períodos de convulsão econômica e demoraram mais tempo para reingressar no mercado de trabalho. O desemprego feminino dura mais tempo, diz Edingruth. A sua investigação de McKinsey revelou que 12 milhões de pessoas terão de mudar de emprego até 2030 e que as trabalhadoras têm 1,5 vezes mais probabilidade do que os homens de serem forçados a mudar de profissão. Na sua opinião, isso significa que os governos e as empresas devem adotar urgentemente medidas específicas para requalificar e melhorar as competências das mulheres.
Em Quericho, a apanhadora de Jacqueline Roselaine Wasside diz que o seu rendimento caiu quase pela metade, de 150 para 80 dólares por mês, à medida que as máquinas ocuparam uma maior parte do trabalho na plantação. Nem mesmo aqueles que conseguiram manter os seus empregos conseguem escapar ao impacto da automação. Essas máquinas prejudicaram as mulheres que foram demitidas em vez de lhe dar outras tarefas nas fazendas de chá, diz Wasside que muitas delas são viúvas ou mães solteiras. O ressentimento em relação às máquinas traduziu-se em violência em maio, quando residentes de Quericho incendiaram 9 máquinas de colheitas avaliadas em 1,2 milhões de dólares ou 5,84 milhões de reais em uma plantação propriedade da Icaterra, produtora de chás Lipton, Tom e Tazo. O projeto é feito em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e vai reunir diversos setores para produzir informações sobre saúde fluminense. O confronto resultou em 2 prisões do governador de Quericho. A Itaquiterra suspendeu as operações por 2 semanas, deixando mais de 16 mil funcionários desempregados. Um dos pontos em disputa tinha sido uma disposição do acordo coletivo do setor, segundo a qual os trabalhadores, na sua maioria mulheres, seriam mantidos como operadores de máquinas. Os líderes sindicais afirmam que as multinacionais recusaram-se abertamente a aplicá-lo. Não aprova a destruição de propriedade, mas agora estes trabalhadores estão a retaliar porque as empresas de chá continuam a mudar as regras do jogo, diz Sagi. Lingrud explica que 80% dos empregos afetados pela inteligência artificial estarão concentrados em 4 categorias de trabalho: serviços de alimentação, atendimento ao cliente e vendas, administração de escritório e manufatura. Nos 3 primeiros predominam as mulheres, mesmo no setor da indústria transformadora. As trabalhadoras como nenhum já são mais vulneráveis em comparação com os homens, que têm maior probabilidade de serem requalificados para funções relacionadas com a automação. Roupas feitas em Bangladesh, mas não por humanos. A automatização também mudou radicalmente a composição do setor de vestuário de Bangladesh, anteriormente aclamado por transformar as perspectivas de emprego das mulheres. No passado, elas representavam mais de 80% da força de trabalho do setor, mas agora representam menos de 60%. Em 2019, o governo previu que 500 mil de trabalhadores do setor do vestuário, da maioria mulheres, perderiam seus empregos devido à automatização. No centro de costura e treinamento Moni, em Savar, no norte da capital, Dhaka, Mizanur Rahman ensina seus alunos a operar máquina de tricô e tecelagem. Rahman, ex-trabalhador do setor têxtil, explica como eles contratam instrutores para os alunos e oferece horários flexíveis para que as mulheres possam vir antes ou depois de cuidar das tarefas domésticas. Ele ressalta que a confiança que ganham com a formação pode se traduzir em maioria reconhecida no trabalho. Muitos dos meus alunos alcançam bons resultados e avançam para cargo de supervisão e gerente de linha, diz Rahman. As funções de supervisão e gerenciamento de tecnologia automatizada provavelmente serão algumas das principais funções que sobreviverão em um cenário pós-automação. Mas ambos tendem a ser dominados por homens. Na indústria do vestuário do Bangladesh, as mulheres representam há muito tempo menos de 5% dos supervisores, apesar de constituir uma maioria significativa de força de trabalho.
houve alguns sinais de sucesso. O projeto Igualdade de Gênero e Desempenho, gerido pela Corporação Financeira Internacional do Banco Mundial e pela Organização Internacional do Trabalho, afirma que 60% dos seus estagiários foram promovidos para cargos de supervisão, e o número de supervisores do sexo feminino na indústria saltou para 12% desde então. O programa começou em 2016. Abdul Riur Rakib, diretor da Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuário de Bangladesh, a maior associação comercial do setor do país, afirma que o principal obstáculo para as mulheres prosperarem em cargo de supervisão operadores de máquinas é psicológico. É uma barreira mental, diz ele, afirmando que a automatização significa um trabalho menos extenuante fisicamente tanto para homens como para mulheres, eliminando um obstáculo que anteriormente teria tornado alguns empregos menos acessíveis às mulheres, mesmo quando o homem opera uma máquina de corte automática pesada. Ele só precisa apertar um botão para ligar e desligá-la. Ele não precisa fazer mais nada, Rakib. Em Ingrude observa que cerca de 10% dos empregos criados todos os anos tendem a ser novas funções que não existiam antes, mas as mulheres ocupam essa posição uma taxa inferior à dos homens. Aqueles que não conseguem se adaptar correm o risco de ficar de fora da casa da nova economia, mas essa adaptação parece uma possibilidade distante em Quericho, onde Nyunjam vende legumes da rua para sobreviver. Antes eu podia cuidar da minha família e pagar a escola dos meus filhos, lamenta. Agora meu futuro parece sombrio. Mal consigo pagar o aluguel e muito menos mandar meu filho para a escola.